possa nos envolver nesta noite e que nós possamos levar esta mesma paz em todos os lugares que nós formos e estivermos. Primeiramente, feliz ano novo a todos. Esse tema que nós escolhemos, o Edilson perguntou até o ano passado, final do ano passado, qual seria o tema que nós poderíamos estar conversando. E a intuição que veio justamente nesse sentido, uma oposição entre o ano novo contra eu velho. Todos nós, na virada do ano, fazemos sempre os nossos votos, os nossos desejos, e muitos de nós certamente fazemos os desejos de ordem material. No novo ano eu gostaria de trocar o meu carro, conseguir um emprego novo, conseguir um emprego se eu estiver desempregado, conseguir mudar de casa, de cidade, fazer aquela viagem dos meus sonhos. E muitos realmente fazem esses desejos de ordem material. Mas poucos de nós, naquele momento da passagem do ano que nós colocamos, é um ano, uma contagem simbólica, pois a contagem efetiva não é esta, né? É uma convenção social desse ano, tanto que outras culturas comemoram a mudança do ano em outras épocas, e até anos diferentes do calendário ocidental. E nesta condição, quantos de nós chegamos a efetivamente fazer um desejo de ordem material voltada para o lado espiritual? Mas espera um pouquinho, como material voltado para o lado espiritual? Seria até contrassenso. Sim, porque encarnados que aqui estamos neste planeta, vivemos e temos as nossas necessidades de alma, temos as nossas necessidades de nosso ganha-pão, o nosso trabalho, as nossas realizações materiais. Mas quão importante é buscarmos a nossa transformação espiritual. Vejamos, quantos vícios, quantos defeitos ainda trazemos enraizados dentro de nós mesmos. O vício da maledicência, o vício da impaciência, da intemperança, da irritabilidade, da mágoa, da inveja, do ciúme e tantos outros defeitos, né, que a gente coloca, porque nós, quando colocamos esses preceitos, não são os vícios materiais do mundo afora, mas esses vícios que nós trazemos dentro de nós mesmos, e quão difícil é vencer, domar essas más inclinações que nós fazemos. Tanto que o preceito do espírita reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. E as nossas más inclinações já trazemos oriundas de vidas anteriores, de momentos que já vivemos no passado e erros cometidos e perpetrados em tantas e tantas existências. E nesta atual existência, na atual encarnação, e eu posso dizer a vocês sem sombra de dúvida, nós estamos vivendo a nossa melhor encarnação. Ou, como eu costumo brincar, a nossa melhor encadernação. E por que a gente faz esse trocadilho entre a encarnação e a encadernação? Pois quando a gente aqui encarna, nós recebemos como se fôssemos um livro com páginas em branco. E nessas páginas eu vou começar a escrever a minha história de vida. Tentar resolver aqueles erros do passado que nós pedimos quando estávamos no plano espiritual, para que a gente pudesse superar aquelas mazelas tão difíceis. E vejam como que é interessante, quando nós chegamos lá no departamento de reencarnação, nós indagamos ao encarregado da nossa jornada evolutiva, nós colocamos lá, por exemplo, 10 preceitos que nós queremos vencer nessa existência futura, antes de encarnarmos. E aí o benfeitor espiritual, com toda a sua benevolência, com toda a sua singeleza, vai analisando e vai cortando um, cortando outro, e dos 10 itens,
Quando muito, ele deixa que a gente venha superar 3 deles. E nós ficamos irritados. Mas como? Eu fiz todo esse planejamento para vencer essas situações, esses erros, resolver questões do passado, e vocês cortaram 7. E o benfeitor amigo, com toda a benevolência, disse: irmão, vá com calma, você tem a eternidade inteira pela frente. Se você conseguir vencer esses 3 itens, pelo menos, você já terá ganho a encarnação. E aí, quando a gente vem para o plano Terra, as dificuldades inerentes das nossas convivências, das nossas relações interpessoais, nos impedem muitas vezes de conseguir vencer esses 3 itens que nós nos propusemos. Quantos de nós acabamos voltando para o plano espiritual sem sequer conseguir completar tudo aquilo que a gente planejou quando estávamos aqui? E nesse momento é chegado a hora da gente fazer as nossas reflexões. Quantos de nós aqui, como eu estava falando no passado, lá estamos realmente vivendo um ano novo? Eu lembro que teve toda uma grande comemoração na virada do século, que comemoramos erroneamente, comemoramos do ano de 1999 para o ano 2000, só que o século e o milênio efetivamente começou no ano 2001. E se nós formos fazer uma contagem nesse ponto, já estamos há praticamente 25 anos, ou seja, 1/4 do novo século, e aguardando ansiosamente a chegada do plano de regeneração para este planeta. Mas será que nós nos regeneramos? Vamos pensar de 2000 até agora. Será que houve uma verdadeira transformação da minha forma de ser, de estar e de agir? Ou eu ainda sou aquele homem velho, carregado de vícios, de imperfeições? A reflexão que a gente traz nesses momentos que nós estamos vivendo são momentos que fazem eclodir essa transformação planetária. Vejam, o mundo hoje não é mais o mesmo do século passado, tanto do ponto de vista tecnológico, como também das relações. Quão difícil é você manter uma conversação serena, sem que haja desentendimentos familiares, por posições, por posicionamentos políticos, sociais, filosóficos, religiosos. Quantas e quantas guerras religiosas ainda existem no mundo? Então, se a gente fosse parar para pensar, a gente fala: poxa, parece que a humanidade, em vez de progredir, está regredindo. Mas não é necessariamente isso. Se nós analisássemos, a gente está analisando apenas um pedaço da evolução planetária. É como se, por exemplo, nós estivéssemos passando por uma verdadeira reforma, morando dentro da nossa casa. E no momento da reforma, vejam, acredito que vocês já passaram por essa experiência. Eu tive a experiência dupla, porque quando certa vez eu estava vendo a reforma da minha casa, no local que eu trabalhava também estava fazendo uma reforma. Então eu saía da poeira de noite para a poeira do dia. Então era uma coisa terrível realmente. E quando a gente está passando por aquele momento, ninguém gosta. É muito incômodo, muito transtorno, muita dificuldade para você. Você limpa ali, daqui a pouco está tudo sujo. Só que depois que a obra está pronta, a obra fica maravilhosa e a gente realmente se sente muito bem. E é o que está acontecendo no nosso planeta. Nós estamos passando por essa transformação e que mexe com as nossas estruturas. As nossas estruturas sociais, as nossas estruturas econômicas, as nossas estruturas de relacionamento interpessoal. Pois a gente costuma até dizer que antigamente o trabalho era uma coisa muito difícil, pesado. Um exemplo muito claro, nós tínhamos aqui na nossa região as pessoas que trabalhavam no corte de cana, e quão sofrido, quantos acidentes ocorreram, quantas pessoas perderam vidas nesse trabalho difícil, que realmente era cansativo. E aí veio a tecnologia e transformou o trabalho de uma forma mais leve, de uma forma mais
suave do ponto de vista das forças. Contudo, as relações interpessoais ficaram mais difíceis. As pessoas não têm mais paciência, as pessoas não têm mais empatia, as pessoas não têm mais serenidade e disponibilidade para ouvir aquela pessoa que está passando por uma dificuldade. E vejam, isto é importante que a gente comece a buscar o nosso encontro conosco mesmo. Quantos de nós estamos aqui efetivamente no aqui e agora? Não estamos pensando no futuro, o que eu vou fazer quando eu sair aqui da casa espírita, o que eu vou ter que fazer amanhã, o que aconteceu comigo ontem que me deixou preocupado, nervoso, irritado. E nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que se as coisas que aconteceram no passado, por mais que a gente colocasse aquela expressão, se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, nada disso teria acontecido. Só que esse ser não vai resolver. Ele serve apenas, então, somente como momento para a nossa reflexão, para que a gente não erre mais no futuro. No entanto, ficar pensando exageradamente, preocupar-se definitivamente com o futuro é totalmente incerto. Não sabemos, às vezes nos preocupamos demasiadamente com uma determinada coisa que nem vai acontecer. Vejam, pessoas que às vezes passam noites sem dormir, preocupados com determinadas situações e não vai resolver nada, porque no dia seguinte as coisas tomam um rumo diferente. Então é preciso que a gente comece a tomar consciência da nossa existência material, lembrarmos que somos espíritos vivendo uma vida encarnada, não o contrário. E prestarmos atenção no que estamos fazendo aqui. Quais os cuidados que nós temos que ter, não só com o nosso corpo, que é o veículo físico, que a espiritualidade nos concedeu para que a gente tivesse um tempo de existência aqui na Terra, mas também e principalmente com o nosso veículo espiritual. O que eu estou cuidando? Qual é o trabalho, qual é o tratamento que eu estou dando para o meu espírito? Nós estamos aqui na casa espírita em busca de um conhecimento, em busca de uma reflexão, mas quantos irmãos estão aí fazendo outras coisas, não se preocupando com os valores da alma, os valores imperecíveis, pois todos os bens que nós vamos adquirir de ordem material aqui vão ficar. Nada nós vamos levar para o plano espiritual. Os nossos títulos, as nossas propriedades, tudo aquilo que a gente conquistou de ordem material vai ficar aqui. O que vai contar e importar realmente é o que eu estou fazendo em meu benefício próprio como espírito encarnado e em benefício do meu semelhante. E quando a gente fala fazer algo em prol do nosso semelhante, muitas pessoas falam assim, eu faço caridade, eu auxilio lá na casa espírita, eu levo uma cesta básica, ou eu dou uma esmola para aquela pessoa que está pedindo um dinheiro no sinal. E na verdade, às vezes você está dando aquele dinheiro mais para se livrar da pessoa, mais para não ficar sendo incomodado, você quer mais se livrar daquela pessoa, do que necessariamente você está fazendo um ato efetivamente de caridade. A caridade não se faz apenas, não somente com as coisas materiais. Como eu estava dizendo, o ato de ouvir uma pessoa, prestar atenção nas suas dores, nas suas dificuldades, aquela pessoa que fala 3, 4, 5 vezes a mesma coisa, aquela pessoa que você às vezes já não tem paciência mais de ouvir, mas que você escute, que você tenha essa empatia para aquela pessoa, porque amanhã depois pode ser você que vai estar naquela situação. Então, a caridade pode ser feita das mais diversas formas. E no Livro dos Espíritos tem uma pergunta muito clara e objetiva que Kardec formulou à equipe do Espírito de Verdade, quando ele indagou qual é o verdadeiro sentido da caridade segundo entendia Jesus. E a resposta é o famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas.
A benevolência para com todos nada mais é do que você desejar o bem para todos, indistintamente. E desejar o bem para todos é principalmente para aquelas pessoas que nós não gostamos. É desejar o bem indistintamente, seja ele a pessoa que for, o cargo que ela ocupe, a posição de poder e de mando que ela exerça. Seja o teu chefe, seja o teu funcionário, seja um político, seja quem for. É desejar o bem. Pois quando a gente deseja o bem para o outro, o bem volta para nós. É um processo reflexivo. Então é importante a gente começar a trabalhar, a nutrir os bons sentimentos. Pois quando a gente nutre o nosso espírito de bons sentimentos, a gente efetivamente recebe de volta tudo aquilo que a gente está distribuindo com muito mais valor. A indulgência com as imperfeições alheias. Indulgência é o sentido de você compreender que aquele irmão que errou contra você, que errou contra um semelhante, com um parente seu, ele está num processo de crescimento, de conhecimento. Ele errou hoje porque ele não aprendeu ainda o certo. Embora existam muitos espíritos ainda arraigados ao mal, mas termos a indulgência e compreendermos que aquele irmão que errou contra nós, amanhã nós poderemos errar contra eles. E de forma que a gente vá aprendendo essa lição e tendo esse lado, essa empatia por ele, compreendendo que ele está também em um degrau evolutivo talvez inferior ao nosso, mas nós estamos num degrau evolutivo muito inferior a tantos outros. Então compreendemos que estamos todos a caminho de uma evolução. E perdão das ofensas, né? Aliás, tem uma passagem maravilhosa de quando Pedro indaga ao mestre: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Será até 7 vezes? E a questão 7 nas escrituras tem uma significação muito particular, seria um número perfeito, né? E é ao que Jesus diz: Pedro, eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, a perfeição absoluta. E quando a gente pegasse nesse conceito de 70 vezes 7, se a gente fosse aplicar a equação matemática, 70 vezes 7 daria 490. E eu não vou, então, considerar apenas e tão somente 490 vezes. Pois se eu perdoar o meu irmão 490 vezes, não preciso perdoar mais. E no sentido mais amplo dessa explicação, a gente poderia dizer que você perdoaria infinitamente, porque seria 70 vezes 7 a mesma falta perdoada que o teu irmão cometeu contra você. Pois o perdão, ele é libertador. E tem pessoas que, infelizmente, num determinado dia da vida, acontece um determinado acontecimento que fixa lá no passado uma estaca. Por exemplo, no dia 15 de fevereiro de 2022, às 15 horas e 32 minutos, estava um calor insuportável, tal pessoa me ofendeu, me feriu e me magoou. E eu, naquele momento, eu não consigo esquecer daquele acontecimento. Aí a gente vai falar, claro, né? Você não vai esquecer, porque felizmente temos a memória. Mas a questão principal é que muitos de nós fixamos uma estaca lá no passado e por mais que a gente queira progredir, evoluir, prosseguir na nossa caminhada, algo nos puxa para aquele momento. Algo nos puxa, como se nós tivéssemos colocado um elástico em torno daquela estaca que nós fixamos no passado e em torno de nós mesmos. E a gente tenta caminhar e algo nos puxa. Então, o que nós vamos fazer? Se eu não consigo esquecer, graças a Deus, como começava dizendo, nós não esquecemos, porque temos a memória, nós precisamos ressignificar o acontecimento, compreender aquela situação, aquela pessoa que errou com você, e nem o próprio Divaldo falou, né? Melhor que seja ele que tenha, ele que errou contra mim, do que eu tenha errado contra ele. E nesse caso, nós temos que procurar compreender, porque talvez aquele irmão, naquele determinado dia e momento, estava passando por uma situação difícil, ou estava numa situação que a gente não conseguia compreender. E ele nem sequer dá conta da intenção que ele quis te magoar. Só que nós guardamos uma coisa muito ruim,
que é chamada mágoa. A mágoa nada mais é do que uma má água que a gente bebe. Então imaginamos, né, beber uma água suja da calçada, do esgoto. Ninguém gosta daquilo, isso vai nos fazer mal. E quando a gente fica com essa mágoa, nós vamos somatizando aquele sentimento, aquela energia para o nosso veículo físico. Pois o nosso corpo fala, e se a gente começar a prestar atenção nas nossas dores físicas, muitas delas têm origem de ordem emocional, situações mal resolvidas, pessoas que às vezes, enfim, a gente brinca com aquela questão, né? Está engolindo o saco, fica com aquela coisa, com aquele problema, não consegue colocar para fora. Então é importante sim buscar ajuda para tentar resolver aquelas situações do passado. Pois se a gente veio aqui para tentar evoluir, progredir, para ser uma pessoa diferente, e quando a gente fala do ano novo, né, a gente busca sempre essa oportunidade de renovação, de crescimento a cada ano que se inicia. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou acumular mais débitos? Não, eu tenho que procurar resolver as minhas pendências. Aliás, Jesus falou, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. E quando a gente fala de adversário, nós temos a certeza absoluta, acreditamos nós, que nenhum de nós aqui na nossa casa tenhamos inimigos declarados, jurados de morte, que a gente possa, não pode nem sair na rua, que a gente pode ser assassinado ou sofrer um atentado. Felizmente já estamos num grau evolutivo um pouco maior. Já erramos muito no passado, com certeza. Talvez no passado a gente já até passou por esse tipo de situação. Mas no momento presente nós não temos mais esses inimigos declarados. Pelo menos encarnados, a gente espera. Os encarnados a gente ora por eles para que eles também nos perdoem de erros cometidos no passado. Mas se eu estou nesta situação de ter alguém reconciliar-me com o meu adversário, quem é o meu adversário? Aquela pessoa que pensa, talvez de forma diferente do que eu penso. Então, se eu penso de tal forma, a pessoa pensa de forma diferente, eu já não estou tendo a mesma reflexão, a mesma sintonia com ele. E aí a gente começa a ter uma situação de animosidade. Então, onde nós vamos encontrar os nossos adversários? Será que eles estão lá no Oriente Médio? Será que eles estão na Ucrânia, na Rússia? Ou na China? Acredito eu que não. Eles estão muito próximos de nós. No nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, nos locais onde a gente se relaciona com os nossos amigos. E vocês podem ter a certeza, cada um de nós, seja no nosso ambiente profissional, seja no nosso ambiente doméstico, vamos ter pessoas que vão ter alguma diferença para conosco. Nós não vamos estar todos ali vivendo uma família totalmente harmônica. Vai ter sempre aquele que não bate muito com o nosso pensamento, é aquela pessoa que é difícil da gente engolir, é difícil de você suportar, não é? E quando a gente fala em suportar, veja que situação interessante. Às vezes acaba assim, eu não suporto tal pessoa, né? Suportar, na verdade, a gente tem que entender um significado diferente. Não de você, se aquela pessoa está convivendo com você, é para você dar o suporte para ela, para que você possa ajudá-la, para que você possa auxiliá-la no seu processo de crescimento espiritual. E no nosso ambiente de trabalho, eu posso dizer a vocês, eu trabalhava numa empresa e eram umas coisas bem engraçadas, que eu falava assim que eu estava trabalhando num verdadeiro barril de pólvoras. Uma coisa assim terrível. Era discussão com um, com o outro, desavença, ciúme, inveja, assim, todas as sensações ruins que você possa imaginar. E depois que eu saí desse ambiente, né, eu me aposentei, eu comecei a fazer algumas reflexões, e eu cheguei à verdadeira conclusão, que realmente eu trabalhava no barril de pólvoras. Mas quantas vezes não fui eu aquele que, pela minha invigilância, pela minha intemperança, não fui lá e acendi o pavio que estava ali. Então, às vezes reclamamos demais de situações que nós mesmos damos causa. Então não dá para você ficar reclamando, né? A gente fala assim, reclamando do vento, né? Que
que trouxe folhas para dentro de casa se você deixou a janela aberta. A vigilância ela é fundamental e nós andamos muito distraídos. Nós andamos muito distraídos tanto do ponto de vista material como principalmente do ponto de vista espiritual. Aqui na nossa cidade a gente anda um pouco despreocupado, né? A gente presta atenção se quantas pessoas estão andando vendo um celular e se passar alguém aí já leva o celular da pessoa de boa. Vai essa pessoa fazer isso em São Paulo, lá na Praça da Sé, por exemplo. Ela vai achar 3 celulares, não um só. Então, esse conceito, essa referência que a gente traz, vamos supor, de São Paulo para a nossa cidade, é o mesmo efeito que nós temos que ter da vigilância dos nossos pensamentos. Porque lá no Evangelho fala assim, olhai, vigiai e orai. Então nós temos que estar atentos, olharmos o ambiente, tanto material como espiritual. E depois, vigiar sobretudo os nossos pensamentos e fazermos as nossas orações. Quando a gente fala de fazer as nossas orações, não significa que nós devemos ficar orando um Pai Nosso 24 horas por dia. Não. Às vezes, naquele momento de dificuldade, naquela situação mais adversa, que a gente se lembra de Deus, a gente fala, meu Deus, me ajude nesse momento. E muitos de nós, e eu fiz até uma reflexão um pouco tempo atrás sobre isso, que eu ficava um pouco intrigado quando as pessoas falavam assim, olha, você vai lá na igreja, reza por mim, você vai na casa espírita, coloca o meu nome no caderno de vibração, estou passando por uma situação difícil. E eu ficava assim um pouco intrigado, falando assim, por que a pessoa, por ela mesma, não vá direto, sem precisar de intermediários, que alguém coloque o seu nome em vibração, que alguém ore por ela, que alguém faça uma prece por ela. E aí me veio uma história mais ou menos assim, que todos nós somos caminhantes e a gente vai andando por um trilho. E esse trilho, muitas vezes, ele está lamacento, é escorregadio. Choveu bastante, a gente vai tentar levantar. A gente tenta levantar e não consegue, acaba escorregando. E aí a gente pede encarecidamente para que alguém nos dê a mão. E no momento que a gente levanta, esse irmão vai nos levantar e vai nos colocar novamente no trilho. E colocando-nos novamente no trilho, a gente vai muitas vezes ficar ralado, sujo, mas vamos continuando caminhando. E aí a gente segue a jornada. Só que amanhã depois seremos esse irmão que nos deu a mão, pode ser que ele venha cair. E aí vai chegar a nossa vez de auxiliá-lo. Estamos todos nessa jornada, nessa caminhada evolutiva tão importante, um ajudando o outro. E eu lembrei de uma frase maravilhosa, né, que diz assim, que Deus se serve de todas as pessoas, coisas e circunstâncias para nos atender. E quando a gente faz uma oração, e dizem que nenhuma oração fica sem resposta, nós vamos ter a resposta da seguinte forma: Deus não vai dizer para nós, não vai mandar para nós que um espírito materialize aqui e fale, faça isso ou faça aquilo. Mas ele vai nos responder de acordo com a possibilidade que nós vamos ter e receber a mensagem. Seja por alguém que nos fala uma palavra, uma mensagem que a gente recebe logo na entrada, uma frase que a gente viu, às vezes até nas redes sociais, e aquilo vem e fala aos nossos corações. É Deus agindo, é Deus respondendo para nós. E vejam que situação interessante. Tem uma música do Raul Seixas que fala assim, que nas mensagens que nos chegam sem cessar, ninguém pode escutar. Estão muito ocupados para pensar. E a gente for pensar, nós recebemos muitas e muitas intuições, sobretudo do nosso anjo de guarda, que a gente diz que o nosso anjo de guarda não é apenas então somente para as crianças, para os menezinhos. Não, todos nós temos um benfeitor querido, um amigo espiritual mais evoluído que nós, graças a Deus, que tem para conosco a missão de um pai junto ao filho, de estar sempre nos orientando, nos trazendo orientações, intuições tão importantes. Só que nós esquecemos de fazer essa ligação. Não entramos em sintonia com esse irmão amigo. Esquecemos muitas vezes de orar por ele no momento da nossa prece, no momento de dormir.
E quantos de nós não começamos, antes de dormir, o Pai Nosso, e começamos, Pai Nosso que estais nos céus, e terminam no dia seguinte, que seja feita a vossa vontade. A gente acaba dormindo, não fazemos a nossa preparação para aquele momento de desligamento momentâneo do veículo físico. Então, 15 minutos antes de você dormir, desligue seu celular, desligue seu computador, desligue a televisão, coloque uma música suave, pegue um livro de pequenas mensagens, faça uma reflexão, entre em sintonia com o seu benfeitor querido, agradeça a Deus pelo dia que você teve, faça aquele exame de consciência que Santo Agostinho nos recomenda. Como eu passei o meu dia hoje? Que coisas boas eu fiz que eu poderia ter melhorado? Que coisas não tão boas que eu fiz que eu preciso melhorar no dia seguinte? E nesse exame de consciência nós vamos conseguindo melhorar a cada dia. Então é tão importante fazer a nossa preparação para o momento de dormir, como também no momento de acordarmos. Pedirmos a proteção e o amparo da espiritualidade superior, a fim de que a gente consiga ter um bom dia, agradecendo pela manhã, desde as primeiras horas do dia, pela bênção do dia. Quantos de nós que estamos aqui agradecemos hoje pela manhã por estarmos vivos? Mas quantos irmãos não partiram para o plano espiritual? Quantos outros não estão internados no hospital, numa situação difícil? Quantos e quantos irmãos não estão abandonados em asilos, orfanatos, até mesmo nas prisões? Outros até perambulando pelas ruas, sem um teto, sem um lar. E nós podemos dizer que somos privilegiados por termos um Deus que nos acolhe, por termos uma religião que nos dá o apoio, nos dá o direcionamento. E isso é importante para que a gente consiga levar avante a nossa jornada evolutiva. Temos muito a ser feito, sim, mas um passo de cada vez nós vamos conseguir chegar lá. Para que eu consiga efetivamente iniciar este ano me transformando, não sendo mais aquela pessoa que está envolta em vícios, erros e imperfeições. E uma questão muito particular que a gente traz aqui, já trouxe até nesta casa outras vezes, que já que estamos no começo do ano, nós começarmos então um projeto para que a gente chegue ao final do ano transformado. Não vou falar para vocês para a gente pegar aquele nosso maior defeito, aquele nosso maior vício, pois é muito difícil, né, a gente vencer uma pedra grande. Mas vamos escolher o menorzinho deles e vamos fazer um trabalho constante e perseverante de transformação. Vou escolher uma determinada situação. Vamos pensar hipoteticamente que eu sou a pessoa que gosto de falar mal do outro. Se alguém vem me contar uma fofoca, eu vou passando para frente. Então eu vou procurar, a partir de agora, não mais ser o propagador daquela fofoca. Não vou conseguir impedir que a pessoa venha me falar alguma coisa, mas eu tenho a responsabilidade daqui para frente de parar em mim aquela situação. Independentemente de ser verdadeiro ou não, para em mim. E aí eu começo a trabalhar a cada dia essa dificuldade. Eu posso no primeiro dia conseguir, no segundo sim, no terceiro já estou lá falando com outro. Mas eu trabalhei como meta isso, vou trabalhar então, perseverar nessa situação. E tantas outras, Tantas outras situações que aí cada um de nós deve saber qual que é a sua menor falha para a gente conseguir trabalhar. Amigos, eu agradeço imensamente a oportunidade, ao gentil convite da casa. Eu desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos e que possamos efetivamente sermos novos neste ano que se inicia. Muita paz e muita luz.